Você, mãe, eu tô falando pra mim, que eu sou mãe também. O Senhor diz na palavra dele que quem tem as vara odeia o seu filho, está condenando a alma dele ao inferno. Não é eu que tô dizendo, não. É o Senhor, ele diz aqui em Provérbios, no capítulo 13, o versículo 24. Né? Gente, tudo na vida tem que ter um limite, né? Eu tenho 2 filhos, então o meu filho, a diferença de um pro outro é de 5 anos. Praticamente, né, totalmente eu criei ele, tenho criado ele sozinha, não foi com o pai dele. Como eu já falei com vocês aos poucos nos vídeos, nos separamos. Primeira vez ele estava com 9. Aí a gente, teve uma retentativa, ele já estava com 4 anos, né? Então, nesse meio tempo, ele ia para Paraíba e voltava. Então, meu filho foi mais criado comigo. Ele não teve a presença do pai. E quando tem, é poucas vezes. Hoje em dia que ele está se aproximando de novo. Mas em todos os âmbitos, em geral, sempre foi comigo. Então, eu sempre quis não causar nele as frustrações que eu tive da minha infância, de ter sido criada também por um pai que não era meu, que era o pai dos meus irmãos, que eu chamo de pai, porque o meu pai biológico é vivo, mas ele não criou devido a fatores dele e da minha mãe lá no passado. Então, eu nesse meio período de separação, que a gente ficava separado, né? Hoje a gente também não tá junto, né? Quem acompanha meu vídeo já sabe. Foram várias situações que aconteceu conosco, mas a gente tenta manter agora, daqui por diante, um vínculo devido aos meninos. Mas enfim, foi muito difícil, né? Ele muito carente, ele é um menino que eles são crianças e precisa da presença de um homem e tal. Inclusive até do meu irmão, eles são muito apegados. Mas o que acontece? Mesmo com toda a sensibilidade dele, às vezes a teimosia, eu tento sempre, manter para ele a ordem e a obediência. Porque hoje, nos tempos de hoje, está muito complicado, é difícil, né? Hoje eu sou mãe separada, eu tenho eles 2, eu não tenho relacionamento, mas eu penso muito bem antes de eu colocar qualquer pessoa na vida deles, porque eu sei que dali por diante aquela pessoa não vai ser só o meu marido, vai ser o quê? Vai ser um companheiro, mais um amigo, uma pessoa que eles vão ter um exemplo, né? Então, nós devemos ter muito cuidado. Por quê? Acho que ele tá até sonhando que eu tô fazendo banheiro aqui. Eu tô fazendo um vídeo aqui no banheiro, gente. Pra gente também não acostumar os nossos filhos dando muitas facilidades. Tudo tem que ter limite. Eu tava até conversando isso com a minha mãe hoje, porque quando eu era criança, era assim, era na varinha mesmo, era o cipózinho. Hoje em dia não pode bater, não pode fazer, não pode isso, aquilo, outro, né? Porque existe lei disso, daquilo, outro. Quando Deus fala aqui na palavra que não retém a vara, ele não está falando que é para você bater ao ponto de espancar teu filho, de arrancar sangue, mas que você tem que colocar limite, que você tem que mostrar pro teu filho que ele tem que te respeitar, que o sim é sim e o não também é não, né? Então, assim, eu sempre converso muito com ele, principalmente devido a essa distância que eu falei para vocês deles 2, eu tive que reverter algumas coisas, né, para ele não achar que eu amo mais o irmão do que ele, porque tem algumas coisas que eu não podia fazer mais com ele como eu faço com o irmão. Às vezes ele me pede: mãe, me bota aqui, eu já não tenho mais força, né, como eu já tenho com o Lucas, que ele é menor. Filho, eu tenho que fazer isso porque o seu irmão é menorzinho. Mas sempre mostra pra ele, ó,
que não, mamãe ama, você também. Mas não trazer, queridos, frustrações, porque eu fui muito acarrentada de responsabilidade na minha infância, cuidar dos meus irmãos, por eu ser a mais velha. Eu fiquei com aquele negócio de mãe, de querer proteger, de querer, sabe, ao ponto que é até isso, Deus tem trabalhado em mim, de querer se meter, de querer, sabe, resolver as coisas por elas, de querer tomar as atitudes por ela, e eu me machuquei muito. Até que um dia que a minha irmã falou que eu tinha que se incomodar com a minha vida e não mais com a dela. Não só uma, né? Todas elas falavam isso. Porque eu tava num ponto, às vezes eu fico de querendo proteger, de querendo aconselhar. Sendo que eu não sou perfeita, eu também erro, né? Só que eu, por não querer ver elas caírem furadas ou em situações, eu queria, né, dar a minha opinião. E aí eu falei, não, agora minha família é meus filhos. E um dia Deus falou comigo, você tem que cuidar deles, né? Porque, irmãos, a família é só no joelho e orar. Mas a minha família agora é Ele, a responsabilidade é minha, são dádivas do Senhor. Então, se você não cuidar dos teus filhos, se você não dar o limite, se você não ensinar para eles o temor de Deus, eu não estou falando aqui de religião quando você qual é a sua, mas o temor que Deus fala, que Deus quer que você faça, é o seguinte, é ensinar a eles os caminhos corretos de Deus, mesmo independente da tua igreja, da tua religião. Você tem que mostrar para ele a tua fé, você tem que mostrar na visão deles, né, a sua experiência com Deus, né? Meu filho estava falando assim, ô mãe, outro dia para você ver, e se eu não for pregador igual a senhora? Ô mãe, e se eu não for pregador? Eu falei, filho, não é porque a mamãe prega que você é obrigado a ser pregador, não. Você pode, né, fazer outras coisas, mas que todo o dom que Deus te dá, seja qual for, seja o dom, né, da tua profissão, cantar, sabe, sei lá, se você quer ser professor, mas que você use aquele dom. Isso são os dons de Deus. Deus me deu esse dom de pregar, de falar, e você pode ter outros dons também, entendeu? Então, assim, é importante a criança ela ver coisas características em você, porque ela vai se espelhar em você, tá entendendo? Porque se você é um pai birrento, uma mãe birrenta, reclamona, uma mãe que acaba, né, jogando culpa neles, maltratando, machucando, sabe? Aí dentro de casa brigando todo o tempo, ele vai pegar aquilo também. Ou se você reprime o teu filho com palavras. E isso não só na questão, queridos, que muitas vezes, como eu falei, se você é separado, você não mora com o pai, ou você é pai e não mora com a mãe, sabe? Não tente de hipótese nenhuma trazer isso para os teus filhos, porque eles não têm culpa, sabe? Eles não têm culpa do que aconteceu. Então, o que você tem que fazer? Você daqui para frente, você dê amor, você dê carinho, você faça o impossível, mas tudo no limite, na disciplina, sabe? Não deixe de corrigir, né? Que ele tem que entender, ó, se para ele poder ganhar algo, ele tem que se esforçar na escola, se para ele ter que ter, né, bons, construir bons hábitos, né? Cultivar isso com eles, né? Eu falo isso é muito importante, porque eu sou muito ausente durante o dia, porque eu trabalho, eu deixo eles com outra pessoa. Então, assim, aquele tempo que eu tenho é conversar, é cuidar deles, porque a maior parte do tempo eu tô ausente, né? Mas eu sempre falo para eles, né? É preciso, porque a mamãe precisa ir atrás do pão, né? Para eles respeitar a pessoa que eles ficam. A gente tem que construir isso, né? Fazer com que a criança, elas não vão entender totalmente quando você precisa sair, mas você mostrar para eles o amor, o carinho que você sente, né? Questão quando você é separado, não ficar fazendo picuinhas, impressões do pai ou da mãe, sabe? Não deu certo vocês dois, mas deixa ele achar, deixa ela achar, né? Ter aquela visão
do herói, da heroína dele, né? Nem ficar, outra coisa importante, você não ficar fazendo com que eles sintam raiva do companheiro, da companheira atual que ambos tenham. Tá entendendo? Isso significa você também ter maturidade, porque você hoje é responsável também pelo caráter que está sendo moldado nos teus filhos. Então, se você faz tudo isso, o contrário, você está retendo, né, as bênçãos de Deus sobre a sua vida, da sua família, tá? Porque a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a casa. Então, a mulher sábia se refere à mãe também, o pai também. Como que você tem construído, né, esse relacionamento familiar, né? O que é que você tem feito? Então, isso é muito importante. Eu sempre falo para ele, muitas vezes eu tive que mentir, porque ele não entende a distância do pai, o porquê que o pai não estava presente, né? Mas eu falo, no momento certo, na hora certa, a gente vai conversar, ele vai entender. Então, assim, o tempo que ele passa, o tempo que ele convive com o pai, tá tudo bem para ele. Ele fica triste? Fica. Mas eu sempre, assim, tento falar para ele, olha, filho, quando você estiver com seu pai, fique feliz, se alegre, brinque, faça as coisas. Quando você tá com a mamãe está presente, né? Pensa que você tem duas casas, tá entendendo? Reconstruir essas coisas. É importante, né? Mas aí a criança vai, volta e você fica botando coisa na mente. A criança não entende, né? Tem que ter muito cuidado. Eu falo isso porque eu já vivenciei isso, eu já vi muitos na minha família fazerem isso. Então é triste, né? Então é importante, porque tudo que você fizer hoje vai refletir no futuro dos teus filhos, né? Tem a idade, tem um limite para você deixar teus filhos ir para certos lugares. Ah, quero sair com os amiguinhos, procure saber quem são esses amigos, a família, se são família estruturada, né? Porque o que acontece? Hoje ficou tudo liberal, tudo legal. Engraçado, eu vou contar para vocês uma coisa importante. Ele chegou da escola um dia e ele disse assim, ô mãe, que estava gostando de uma menina, que a menina era muito bonita e tal, ficou todo empolgado. Eu olhei assim com aquela cara de riso, eu falei assim para ele, filho, você só tem 7 anos, você não tem idade de gostar ainda. Você admira ela porque ela é sua coleguinha de escola. Paixão, amorzinho, filho, isso é só entre adultos, não é entre criança. Ainda. Entendeu? Não é um momento ainda. Mas você pode sim admirar a sua coleguinha. Entendeu? Mas você ainda não tá na idade ainda pra, né, amar, tá apaixonado, não. E outra coisa importante, negócio de beijinho, essas coisas não pode, tá bom? Porque você ainda é uma criança. Então, o que acontece? Ele já tinha ido pedir pro tio um dinheiro para comprar uma pulseirinha pra menina. Aí depois, quando eu falei isso pra ele, aí olha como é que é as coisas astuciosas do Inigo. A criança foi e pediu, falou, tio, não fala nada pra minha mãe não. Tá entendendo? Por quê? Como que pode? Uma criança assim, se fosse outro pai, outra mãe, ia achar bonitinho, ai, meu filho tá apaixonado. Até ia comprar pulseirinha, incentivar. Porque eu já vi isso na minha família acontecer. Em muitos lugares aí você já deve ter presenciado. Até incentivar a criança a ficar beijando na boca. Tá entendendo? Aí criancinha, daqui a pouco faz outra criancinha. Liberando os filhos para ir em festas com 12, 13 anos, né? Daqui a pouco o filho tá indo fazer trabalho, assim ele diz, né? Trabalho de escola que coloca, você não procura saber. Aquele colega é uma má influência, leva seus filhos para droga, e aí? Então tem que ter muito cuidado, né? Seja um exemplo, seja um espelho,
crie bons hábitos com seus filhos. Tudo na medida certa, converse. Então ele falou, não mãe, tá bom mãe, tá bom mãe, é isso filho. Porque para namorar, para gostar, você tem que ter idade suficiente, você ainda não tem. Até porque você precisa levar a menina para sair, tomar um sorvete, você vai pagar com que dinheiro? Mamãe não vai te dar dinheiro para você pagar sorvete para amiguinha sua, admiradora sua. Tá entendendo? Então você tem que estudar, ter idade. Quando você tiver idade, responsabilidade, e quando você realmente sentir de verdade que gosta de uma menina, aí sim, aí você apresenta para a família. Mas ainda não é o tempo, tá bom? Então, assim, são assuntos, parâmetros que os pais têm que observar. E nada de deixar derentes, ciclano, beltrano, ficar achando bonitinho e ficar tomando as decisões, as rédeas por você. Porque quem é responsável pela criação dos teus filhos é você. Entendeu? Mesmo que muitos fiquem querendo se meter. Tá entendendo? Porque quem vai pagar o preço no futuro é você. Porque se você não cuidar agora, né, mais tarde você vai chorar lágrimas de sangue. Porque você não vigiou. O fato de muitos pais hoje em dia estar chorando aí, agora tá de joelho cariçado mesmo, é por causa que não vigiou, não prestou atenção. Então, desde pequeno, é importante a gente observar algumas coisas, ver o que os filhos andam vendo, sabe, os tipos de desenho, se esses desenhos têm mensagens subliminares, se esses desenhos chamam palavrões, para que não estejam embolando a mente das crianças. Às vezes as crianças estão briguentas ali. De vez em quando eu estou fazendo isso, porque ele é astucioso, ele começa a entrar assim, ó. Ele vai entrando, ele entra por meio do desenho, ele entra por meio das amizades. A amizade vai lá, ai, tua mãe é tão chata, minha mãe é assim, tua mãe pega no pé. A criança começa a sentir ranço dos pais. Por quê? Se você criar bons hábitos com teus filhos, você pode até ser, minha filha, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, uma irmã de oração. Mas se você não cuidar da tua casa, se você não cuidar dos teus primeiros, nada disso adianta, né? Porque como eu já vi muitos, eu vejo aqui do lado uma mulher que ela é de uma igreja. E assim, eu nunca tinha assim visto, né? Assim, nunca tive contato de conversar com ela. Então, nisso que eu mudei pra casa de cima, eu passei a um dia escutar o barulho, sabe, gente? Da casa dela, uns gritos, sabe, umas pancadas. Eu ouvia os gritos, mas não sabia que era a voz dela. Eu estendendo a roupa um belo dia, quem olha é ela. Mas ela batia tanto na criança, mas batia tanto, gritava. Gente, eu fiquei assustada. Falei, aquela mulher que vai pra igreja, porque você vê na rua uma santidade, uma roupa lá no chão, sabe? Botar de castigo, falar sério, falem. Mas, gente, que mal testemunho aquilo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu olho assim pro Gamaliel Henrique, ó, vai, sobe agora. Não, mãe, não, mãe. Vai. Se ele fazer birra com o irmão, faça a mesma coisa. Mas tem vezes que vai pro banco, fica de castigo. Às vezes eu falo assim, ó, vou pegar chinelo, só ameaço. Ele já fica com medo. Tem esse tipo de temor, né? Aí acha bonitinho, passa a mão na cabeça. Mas não é ficar espancando, batendo assim não, gente. Porque, tipo, se você dá uma má estrutura, mau exemplo dentro de casa, como que você vai levar eles para a presença de Deus? Como que você vai edificar até os seus vizinhos? Tá entendendo? Então é triste ver certas coisas, mas acontece, é realidade. Então seja um exemplo. Seja uma mãe que edifica, uma mãe que seja espelho para os teus filhos. Porque um dia eles vão casar, eles vão espelhar a esposa que eles vão querer quando eles vê você. Porque você educou eles dessa maneira, né? Não acho bonitinho, não. Ele chegar em casa e tô gostando de alguém. Ô, mãe, deixa eu ir, mãe. Lá no sei lá, sabe?
meus amigos me chamaram numa festa e tal, deixa, vai, deixa só, não procura saber não. Depois, quando tu vê, teu filho já tá fazendo paradas e paradas, quando você vai ver, já é tarde demais. Então, tenha muito cuidado, que é você que é responsável, porque ele é teu presente. Então, se você não cuidar, você vai estar, ó, condenando a alma deles pro inferno. Então, não queira, filho, ser culpado por isso. A salvação, claro, é individual. Mesmo que eles não queiram um dia seguir os mesmos passos que você, é o que eu sempre falo. Mas pelo menos eles vão ter a certeza que você foi um bom exemplo, que você incentivou, que você educou, que você foi uma mulher de Deus, que falava, que orava, que chorava, sabe? Que falava para ele as coisas do Senhor. E tenho certeza que nunca eles vão esquecer disso, né? E se Deus te deu, se Deus tem uma obra na vida dos teus filhos, eles podem até estar se andando por aí por um tempo, mas tenha certeza que tudo que você ensinou, né, ficará na memória deles. E Deus, ele sabe a hora e a forma de operar, né? Talvez Deus permita até toda a situação acontecer com eles, porque Deus é permissor, ele não é o causa do sofrimento, mas porque Deus também quer mudar, Deus quer moer, né, a pessoa em determinada área. Então, tudo tem um propósito de Deus, né? Eu espero que você tenha compreendido a direção que Deus quis te dar aqui. Eu contei um pouco de mim para que você possa entender. Fácil não é, né? Principalmente nos dias de hoje. Mas sabe que com a ajuda de Deus você vai conseguir, tá bom? Em nome de Jesus.